1 Tessalonicenses, seu capítulo de número 5. Eu quero decorrer do verso 1 até o verso de número 11. Quantos trouxeram suas Bíblias aí, né? Nem que seja online aí no celular, mas você deve acompanhar a leitura da palavra do Eterno. Todos encontraram? Digam amém. Leamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos de dia, ou do dia, sejamos sóbrios, vistando-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazei. Diga amém. Podeis tomar assento em nome do Senhor. Nós temos um tema que está exposto aí no telão. Você está preparado para o dia do Senhor? É uma pergunta que eu faço não aplicando só para você que está aqui nesta noite, mas também para mim mesmo. Será que eu estou preparado para o dia do Senhor? Claro que no Novo Testamento, esse dia do Senhor é o dia de Cristo, porque quando se faz referência ao dia do Senhor, está falando do dia da vingança do nosso Deus. Mas será que eu e você, será que você está preparado para o dia de Cristo? Pastor, que dia é esse, o dia de Cristo? O dia do traslado da igreja. O dia que vai acontecer de improviso. O dia em que Jesus vem arrebatar a sua igreja, e a Bíblia diz que entra no mundo uma grande tribulação. Num período de 7 anos, a última semana das 69 semanas que já se cumpriu, profetizada pelo profeta Daniel. E ficou lá
restando uma semana, que representa 7 anos. E não somente Israel, como todas as demais nações da terra, elas vão aderir ao decreto da besta. E infelizmente, elas vão fazer uma aliança com a besta por uma semana. Mas depois diz a Bíblia que na metade da semana, esse concerto, essa aliança será quebrada. E aí entra no mundo a grande tribulação propriamente dita. Porque os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação é quando o governo do anticristo, da besta, do falso profeta, vai ganhando terreno, pregando paz e segurança. Mas quando eles pensam que haverá paz e segurança, lhes sobrevirá uma repentina destruição, conforme está aqui no texto sagrado. Porém, o que eu quero passar para vocês nesta noite é o seguinte: se Jesus voltasse hoje, você estaria entre aqueles que lhe daria as boas-vindas, ou entre aqueles que temem a sua vinda? Será que você cantaria Maranata, que significa ora vem, Senhor Jesus? Será que você estaria entre aqueles que lhe dariam boas-vindas, ou entre os que temem a sua vinda? Meu Deus, ele está vindo, e agora não me preparei, estou em desobediência, estou em pecado, deixei tudo para a última hora, e agora, o que eu vou fazer? Será que você daria boas-vindas a esse grande e terrível dia do Senhor? Ou você temeria, porque não está devidamente preparado? Escute bem isso. Estamos vivendo o dia do homem. Que isso, pastor? É verdade. Nós estamos vivendo o dia do homem. No reino, é o homem que preside. O homem está aí, por todo lugar. E nós sabemos que o homem está no reino e sobre a autoridade de Satanás. Porque a Bíblia diz, lá no segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, o Deus desse século. E quando você lê esse versículo, entenda, não pensa que é Deus, não. Aí está Deus com D minúsculo, porque está uma referência a Satanás. O Deus desse século, ele cegou não os olhos, mas cegou o entendimento dos incrédulos. Não cegou os olhos, cegou o entendimento. Para quê? Para que eles não observam e nem vê, resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. Então cegou o entendimento. E o povo lá fora está em trevas. É o que Paulo explica aqui para a igreja de Tessalônica. O povo lá fora está em trevas. Mas olha, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, o que mudaria se esse dia do Senhor fosse o último dia? O que mudaria se hoje fosse o último dia e aconteceria amanhã, o dia do Senhor? O que mudaria na sua vida? Qual o tipo de preocupação? O que esta palavra causaria na sua vida se você recebesse um aviso de que Cristo voltasse amanhã? O que mudaria na sua vida? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua
atitude diante das pessoas. Mude disse, alguém perguntou para ele se ele recebesse um aviso de que Cristo voltasse no dia seguinte, amanhã, o que ele faria? Ele diz, eu faria exatamente o que eu estou pensando em fazer. Ganhar almas para Cristo, evangelizar. É isso que eu faria, é o que eu sempre faço. Moody respondeu a essa pessoa com estas palavras: eu faria exatamente o que eu estou pensando em fazer, que é sempre anunciar o Evangelho de Cristo. Preste atenção, nesse capítulo 5, nós encontramos aqui algumas lições importantes. A primeira é que ninguém sabe o dia da vinda de Cristo. Diga assim, ninguém sabe o dia. E Paulo começa dizendo, a partir do verso 1, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, claro, estações do tempo, não necessitais de que vos escreva. Ou seja, eu não preciso escrever para vocês, porque vocês já sabem. Vocês já sabem. Então eu não preciso escrever acerca do tempo para vocês. E não é de hoje, irmãos, que os falsos profetas se levantam de vez em quando. O mais conhecido e a profecia de maior impacto, Nostradamus, aquele que, olha, trouxe um susto tremendo, até para crente, viu, irmão? Porque teve crente que vendeu casa, eu me lembro dessa profecia, teve crente que vendeu até fazenda, porque acreditou piamente na profecia de Nostradamus. Agora veja bem, Mateus capítulo de número 24, a partir do verso 3, olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus fala acerca desse dia. Mateus capítulo de número 24, verso de número 3. Coloca o verso 4. E o menino já trouxe aí alguma coisa nesse versículo 4. E Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. E o verso seguinte: por quê? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. E o que vai acontecer? Enganarão a poucas pessoas, enganarão a muitos. Como surgem, ou no surgimento de falsos Cristo? Ora, se é falsos Cristo, eles são portadores do quê? De falsas profecias. E não é de hoje que a gente, lá nos Estados Unidos, irmão, o que tem de seitas que pregam e vive nessa esfera da vinda de Cristo, e que quando não se cumpre, porque eles colocam uma data, eles taxam uma data de que Jesus vai voltar naquela data, e quando não vem, para cumprir a profecia, sabe o que eles fazem? Eles trancam a porta e colocam fogo na igreja, ou aonde eles estão agregados, e aí morre todo mundo. Ou seja, para eles aconteceu o cumprimento da profecia. Está cheio de seitas nos Estados Unidos, pregando que Jesus vai vir na data tal. E isto são as falsas profecias dos falsos cristos e dos falsos profetas. Quando você lê Mateus, capítulo 24, verso 42 ao 44, olha o que Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Você já pensou o que Jesus está falando aqui? É para mim e para você. Nós
vigiarmos, porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que Cristo vai voltar. Jesus foi tão categórico, e você sabe do texto que eu estou falando, ele diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Foi Jesus que falou, porém daquele dia. Que dia? Vê no contexto do texto, do dia da sua vinda, do dia que ele vai vir buscar a sua igreja. Porém daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém. Ora, se Jesus falou que ninguém sabe, por que eu vou ficar profetizando, vou estar estudando a Bíblia, procurando um texto que se encaixa com o meu pensamento, dizendo que Jesus vem em data tal? Se o próprio Jesus diz, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Ele chegou a dizer que nem os anjos dos céus. E quando ele disse essa palavra, ele estava ainda como humano, ele chegou a dizer, nem o filho. Hoje tem gente que acha que Jesus não sabe. Pastor, nem Jesus sabe, porque está lá escrito. Não. Isso aqui, Jesus estava humanizado. Você está pensando, eu vi um pregador pregando, diz que Jesus está assim, ó. Toda manhã Jesus está andando lá, ao lado do Pai, o Pai está no trono. Será que é hoje que o Pai vai me enviar para arrebatar a minha igreja? Será que é hoje? E ele está lá, porque ele não sabe. Não, meu irmão, Jesus sabe. Quando ele falou isso aqui, ele estava humanizado. Você nunca leu Mateus 28 e o verso 18? Quando Jesus ressuscitou, ele diz, todo poder me foi dado. Não é só aqui na terra, é nos céus e na terra. Na terra, o poder da ciência, o poder de dar vida, o poder de matar, o poder de curar, de fazer milagre, de transformar. Todo o poder. No céu, o poder do domínio, o poder do louvor, o poder do saber, o poder de sustentar o mundo. Todo o poder foi dado para Jesus, no céu e na terra. Então, claro que hoje Jesus sabe, irmão. Tem pregador que está pregando aí que Jesus não sabe. E ele está lá igual um bobão, andando para lá e para cá. Será que é hoje que o Pai vai me enviar para arrebatar a minha igreja? Ah, irmão, claro que Jesus sabe. Jesus é Deus, ele sabe. Mas, como ele estava humanizado, e ele não veio com essa missão, dar o dia da sua vinda, ou da data da sua vinda, ele diz, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente meu Pai que está no céu. Só o Pai sabe. Só Jesus sabe. Agora, se os anjos não sabem, irmão, por que eu tenho que saber? Se Jesus diz aqui que aquele dia virá como ladrão de noite. Você já viu o ladrão avisar? Avisa? Ladrão não avisa. Ele simplesmente romba a porta, pula o muro, entra na sua casa de uma forma inesperada. Você não espera o ladrão, mas ele chega. Assim Jesus deixou uma semelhança da sua vinda. Então, primeira coisa que precisamos entender, diga assim comigo, o dia e a hora e o ano, ninguém sabe. Ninguém, irmão. O dia, a hora e nem o ano. Ninguém sabe. Interessante que quando Jesus falou dessa palavra, ele diz, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até que não perceberam. Veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim também será com essa geração. Ou seja, ninguém sabe. O dilúvio veio subitamente. A turma estava lá. De repente, Deus abriu as comportas do céu e choveu. Interessante que a chuva era diferente do que eles conheciam. Porque a Bíblia diz que nunca havia
naquela época chovido. Por quê? Porque um próprio vapor subia da terra e regava toda a relva e toda a erva. Eles não conheciam chuva, mas aconteceu a profecia de Noé. 40 dias e 40 noites choveu e pegou todo mundo de surpresa. Olha para cá, assim também será na vinda de Jesus Cristo. No dia do Senhor, vai ser desta forma. Então, dia e hora, ninguém sabe. E é interessante que no verso 2, Jesus fala que esse dia virá como ladrão de noite. Olha o que diz o verso 2 da leitura. Diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem. Será que você, será que nós sabemos mesmo? Ele diz, nós sabemos muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E sabe, por causa desse versículo e dessa afirmação, tem gente que pensa, não, olha, eu creio que Jesus vai vir à noite. É à noite. Irmão, é só você estar em fusos horários diferentes em outros países. Você vai ver que para nós aqui, se Jesus vier à noite, lá para o Japão vai ser de dia. Os países que têm fusos horários aí de 4 horas, de 2 horas, tem países de 6 horas aí diferentes. Olha, para nós vai ser de dia, de repente para outro país vai ser à noite, não importa. Jesus está dando aqui uma semelhança que o ladrão, ele sabe que durante o dia a cidade é movimentada. Na casa tem muitos movimentos, e se ele pegar todo mundo dormindo, e aí eu vou mostrar aqui abaixo, porque Jesus fala do sono, da negligência, do sono espiritual, e ele diz que é para a gente vigiar, e tem gente que não entende, mas vigiar o quê? Vigiar a vinda de Jesus. Mas pastor, isso é difícil demais. A gente dorme, a gente trabalha, como é que a gente vai conseguir vigiar a vinda de Jesus? É exatamente isso que Jesus manda fazer: vigiar o dia da sua vinda, vigiar o dia em que ele vai voltar. E no segmento aqui da leitura de Mateus, capítulo de número 24, o verso 43 ao 44, olha o que Jesus falou. Mateus 24, 43 ao 44. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, o que ele faria? Ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Está vendo? Jesus fala de uma data, de um evento que vai acontecer de uma forma tão inesperada, como o ladrão chega às vezes nas casas para praticar o roubo. Diz aí, se o pai de família, ele soubesse, não, até se em sonho ele sonhasse isso, se ele soubesse a que hora viria o ladrão de noite, ele diz, não, opa, mulher, hoje eu vou passar a noite toda acordado. Mas o que você vai? Não, eu vou vigiar. Ladrão vai chegar hoje aqui na minha casa, eu estou sentindo, e ele vai roubar a gente. Ele não dormia, mas e aí o dia seguinte? Ele tinha que vigiar de novo, e ele não vai conseguir. Então, de uma forma espiritual, vigiar a vinda de Cristo não é tarefa fácil. Olha o verso 44, o que Jesus disse? Ele diz assim: por isso, estai vós apercebidos também. Não é desapercebido, apercebido. O que é apercebido? Atentos. Olha para cá, acautelados, atentos. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A hora em que não
penseis. Aquela hora que você está na sua distração, vendo a sua predileta novela, quem sabe, ou no meio de uma rodinha com piadas imorais, ou fazendo alguma coisa às escondidas, cegas, entre aspas, mas os olhos do Senhor estão vendo tudo, é naquele momento que Ele virá. Na hora que você está desapercebido. E quantos crentes, irmão, estão andando desapercebidos? Não estão nem aí com a vinda de Jesus. Não estão nem aí com o dia do Senhor. Mas Jesus disse, olha, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mas eu não penso. O que aconteceu? Jesus dando uma semelhança em Mateus capítulo 25, sobre a parábola das 10 virgens. Elas estavam todas juntas, todas tinham lâmpada, sim ou não? Todas saíram com um único propósito, encontrar um noivo. Todas tinham lâmpadas, todas eram virgens e tinham um propósito a seguir, encontrar o noivo. Mas havia uma diferença gritante entre elas. 5 eram prudentes, mas 5 eram loucas. As prudentes levaram azeite consigo, mas as loucas não levaram. Aí está uma diferença. Mas o que me chama a atenção nessa parábola, e à meia-noite, olha a ilustração do ladrão. Não é que Jesus é ladrão. Eu vi um pastor pregando, Jesus é ladrão. Ele vai... Não, mano, ele vai vir semelhante ao ladrão. Não diga que Jesus é ladrão. Não, Jesus não é ladrão. Ladrão é o outro, né? Ladrão é o outro. Ele é ladrão. Rouba até a liberdade humana. Mas Jesus não é ladrão. Ele virá como? Está escrito que ele virá como ladrão. Não é que ele é ladrão. Virá como ladrão. É uma semelhança. Aí na parábola diz, e à meia-noite ouviu-se um grito. Algumas traduções diz, olha, mais clássica, diz, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Aí todas aquelas virgens prepararam as lâmpadas e aí começaram a ver a diferença, porque tinha lâmpadas que estavam se apagando. Eu pergunto para você, como é que estão as tuas lamparinas? Tem azeite? Teu azeite dá para chegar até o final? Ou você está completando o azeite? Você está colocando cada vez mais azeite? Ou não está nem aí, está desapercebido? Porque tem gente que Jesus vai encontrar ele desapercebido. Lá no meio da rodinha dos escarnecedores, lá no shopping center. Ah, mas pastor, a pessoa não sobe se estiver no shopping center? Sobe. Se ela estiver em íntima comunhão com Deus, em um pleno relacionamento, onde ela estiver, ela sobe. Mas tem gente que vai estar lá que não vai subir, porque a vida dele não está de acordo com a palavra. E aí, ao invés de subir, ele vai ficar. Eu gosto muito do conselho de João, o apóstolo, que ele diz no capítulo 1, se não me falha a memória, eu não anotei aqui, mas eu acho que eu devo ter ainda na minha cabeça esse versículo, verso 28. O João, apóstolo do amor, diz, e agora, filhinhos, permanecei nele. Capítulo 2, vê lá. E agora permanecei nele. Nele quem? Vê o contexto, em Jesus. Para quê? Para que quando ele se manifestar, quando será esta manifestação? No dia do traslado da igreja, do arrebatamento da igreja. E agora permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Não achou não, filho? Agora você achou. 2:28. Eu falei 1:28, mas depois acertei. Olha aí, está na Bíblia. Ele pode confundir
A gente. Por quê? Porque você está pensando que vai subir, mas como é que ele pode confundir? É você ficando confundido com relação a ele, porque ele não confunde ninguém, mas você será confundido. Você pensa, você acha que vai subir, mas quando na verdade vai ficar. Por quê? Porque você não está permanecendo nele, naquilo que está escrito, arraigado, sobreedificado ou solidificado na palavra, na obediência, na santificação, porque Hebreus 12:14 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, ele vem e você não vê, leva outros e você fica, mas cadê Jesus? Já veio, meu filho, mas eu não vi ele. Mas quem não anda em santidade, quem não anda em santificação, nunca vai ver o Senhor. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nem o pastor, nem o apóstolo, nem o presbítero, nem o evangelista, nem a apóstola. Tudo que às vezes não tem na Bíblia, hoje tem, né? Então, ninguém vai ver. Ninguém vai ver se não estiver vivendo uma vida de santidade. A terceira coisa que eu aprendo aqui, escute bem isso. Terceira coisa, é que haverá destruição por todas as partes. Olha o verso de número 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. E diz a Bíblia, de modo algum ou nenhum escaparão. Não tem escapatória. Isso aqui é tão contundente, irmão. Isso aqui é muito forte, porque o que Jesus fala em Mateus 24, sobre essa destruição e assolação lá que profetizou Daniel, quando você lê Mateus, quando você lê Lucas lá, você vai ver os capítulos 21, 22, você vai ver o que a Bíblia fala sobre esse dia, que vai ser um dia terrível de destruição. A Bíblia chega a dizer, ai das grávidas naqueles dias e das que amamentam. A Bíblia diz que muitos judeus, eles vão correr e se refugiar nas cavernas. E muitos vão chegar até diante dos rochedos, das rochas, e dizer, monte, cobre-nos. Eles vão desejar morrer. E está escrito que a morte fugirão deles. Mas eles vão até pedir a morte. Por quê? Porque o dia terrível do Senhor chegou. Ou seja, a terceira coisa que eu aprendo é que haverá destruição por todas as partes. Por todas as partes. Você já pensou, irmão? Está um avião cheio, 300 ou 360 ou 420 passageiros, igual um que eu viajei lá, 420, com os tripulantes, 420. Aí, se o piloto é crente, o que acontece com um avião desse? O piloto é crente. De repente, o piloto evangelizou o copiloto. E ele se converteu a Cristo também e se batizou na mesma igreja. Você já pensou, irmão? Um carro cujo motorista é cristão, uma carreta que causa, quando bate nos carros pequenos, olha, são vítimas fatais desses carros. O carreteiro, o motorista da carreta é crente, ele sobe e a carreta vai ficar desgovernada. Sai da frente, bata em quem bater. Não tem irmão, o negócio é muito sério. Haverá destruição por todas as partes. Agora, sem contar depois no governo do anticristo e depois na batalha do Amargedon. Isso então, meu Deus, se eu falar aqui, nós vamos ter que ficar 4, 5 horas aqui e você vai sair daqui tremendo. Tremendo.
Meu Deus, mas vai acontecer tudo isso? Vai, porque a palavra de Deus, ela não mente. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para... mas Deus é amor, Deus vai se arrepender. Não. É a gente que tem que se arrepender do pecado. É a gente que tem que se converter. É a gente que tem que aceitar Jesus de novo. Tá? Nós temos que aceitar Jesus de novo e ter um encontro verdadeiro com Ele. Quarta coisa que eu aprendo aqui, irmão, é que haverá sinais claros nos céus e na terra da vinda de Jesus. Haverá sinais claros da vinda de Jesus. Olha o que diz o verso de número 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Quando Jesus fala, Mateus capítulo de número 24, a partir do verso 5, coloca no telão. Ele diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mas olha, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mas é o que? Verso seguinte. Você vai ver que vai levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremoto em vários lugares. Eu nunca vi falar de dengue no Brasil matando milhares de pessoas. Saiu aí que a dengue que apareceu aí já ceifou quase 2.000 vidas. Falei, isso é Covid? É a nova Covid com a onda a dengue com a onda da Covid? Está matando. Uma esposa de um pastor Vicente, que está lá em Guaxupé, muito amigo meu, companheiro, mas perdeu a esposa, 49 anos, nova. A dengue, terrível. A dengue, levando e ceifando vida. A Bíblia diz aí, pestes, tá? Pestes, terremotos em vários lugares, as guerras estão aí, tudo isso, irmão. Sabe o que é isso? É o cumprimento da palavra de Deus. Cumprimento da palavra de Deus. Olha para cá, ontem começou o ataque do Irã contra Israel. Sabe o que é isso, irmão? O embrião está formado da grande batalha de Gog e Magog. Ou seja, Gog e Magog. Irã, que é o quê? É um grupo da esquerda. É um grupo radical, tá? É um povo terrível que a Bíblia diz que no final dos tempos, e não é só Irã, mas tem a Rússia. Tem a Rússia. Tem vários países da terra que, segundo a Bíblia, se levantarão contra Israel. É por isso que eu e você, nós temos que orar muito por Israel. Até a Bíblia pede oração para Israel. Orai pela paz de Israel. Está lá no Salmo 122. Orai pela paz de Israel, porque na vossa paz vocês tereis paz. Nós temos que orar por Israel. E agora, ontem, nós vimos aí que começou o ataque do Irã a Israel. Ou seja, o embrião está formado da grande batalha de Gog, terra de Magog. Cumprimento da palavra de Deus. E hoje, nós ficamos sabendo aí que aquele grupo Hezbollah, que é lá do sul do Líbano, atacou Israel com 300 drones e foguetes. Agora você já imaginou, Israel já está dando troco.
Israel, irmão, Deus levantou, tem gente apontando o dedo para aquele homem lá, para aquele ministro, o Benjamim. Mas tem uma coisa, aquele homem foi levantado por Deus. Porque se ele esmorecer em revidar esses combates, Israel será distirpado, Israel será extinguido. E a palavra diz que não, irmão. Israel não pode acabar. A palavra de Deus jamais mente com relação a Israel. Todo Israel será salvo pela vinda do libertador, pela vinda do Salvador. Mas até o grupo Hezbollah atacando Israel. Sabe o que vai fazer, irmão? De repente é a Rússia, é os criadores aí do vírus. Quem criou o vírus mesmo, irmão? A China. A China. Daqui a pouco todos eles contra Israel. Todos eles contra Israel. Às vezes você vê as guerras, e como lá na faixa de Gaza, você vê crianças morrendo. E tem gente que, irmão, e ao contrário, vocês não vê quantas meninas foram estrupadas, meninas israelitas foram estrupadas por esse grupo que não tem temor de Deus. Tudo isso que nós estamos vendo, olha para cá, é cumprimento da palavra de Deus. E nós não estamos às cegas com relação aos sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Nós não estamos às cegas. Então cuidado, se prepare, jovem. Cuidado, irmão, se prepare, porque o dia está chegando. Aleluia, a hora está chegando, o momento da igreja ser arrebatada está chegando, e daqui a pouco a trombeta soará, e diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos trasladados, aleluia, vamos ser transformados numa metamorfose, num abrir e fechar de olhos, e a Bíblia diz que assim estaremos sempre com o Senhor. A sexta coisa que eu quero passar para vocês, e eu já estou terminando. A Bíblia fala o seguinte: cuide de sua vida espiritual. Cuide do quê? Da vida alheia? Cuide da vida dos outros? Você nem cuidou da sua ainda, irmão. Quer cuidar da vida alheia? Tem gente que vem à igreja e começa a colecionar defeito da vida alheia. Deixa disso, irmão. Cuide da sua vida espiritual. Olha o que diz o verso de número 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, tá? E nem das treva. Olha alerta, verso de número 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Cuide da sua vida espiritual. Quantos crentes, eu falei aqui ontem, tem gente que quando você fala uma verdade, logo ele já se manifesta. Não quer ouvir as verdades bíblicas. Não quer ouvir. Tem crente que já perdeu o paladar de servir a Deus. Tem crente que já não está mais desejoso de estar na casa do Eterno, na casa de Deus. O salmista diz lá no Salmo 42, ele estava tão anelante pela presença do Senhor. Ele diz, é como o cervo que brama pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Tem crente que já perdeu o desejo de estar na casa de Deus. Olha para cá, tem crente que já perdeu a vontade, o gozo, a alegria
de estar na casa de Deus. Tem crente que já perdeu a alegria da salvação. E eu citei ontem, no Salmo 51, que quando Davi perdeu, ele havia pecado. Lê o contexto do Salmo 51, você vai ver que ali ele está confessando o pecado, que ele havia cometido adultério e também matou um homem inocente. E aí ele vem confessando. E ele perdeu, por causa da prática do pecado, a alegria da salvação. E ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Mais abaixo ele diz: renova em mim, Senhor, um espírito reto. Vê se há em mim algum espírito mau. Me guia pelo caminho eterno, por favor. Me perdoa, me transforma, porque só pequei diante de ti. Ele faz uma confissão clássica no Salmo 51. Gente, é hora da gente acordar. Está escrito aqui: não durmamos, pois, como os demais. Verso 6. Não durmamos, pois, como os demais. Então tem muita gente dormindo. Mas o que é que diz a Bíblia? Efésios capítulo 5, verso 14. Está escrito assim: pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É para você se levantar dentre os mortos, irmão, ou entre aqueles que já morreram. Por isso que na leitura da Santa Ceia está escrito: por causa disso, lê o contexto de comer, de participar da Santa Ceia indignamente. Por causa disto há entre vós muitos fracos, muitos doentes. E no original, essa palavra, muitos que dormem, ou seja, muitos que já morreram espiritualmente. Então vamos acordar desse sono, irmão. Vamos acordar. A sexta coisa que eu aprendo é você se revestir da couraça da fé. Está o verso de número 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vistando-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Como é que está a tua esperança da salvação? Jesus disse lá em Lucas capítulo 18, o verso de número 8: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quando ele for voltar, quando ele arrebatar a igreja, porventura, quando Jesus vier, ele vai encontrar fé na terra? E a sétima coisa eu finalizo: seja edificado, seja um cristão edificado. Tem gente que não gosta de exortação, mas olha o verso 11: pelo que exortai-vos uns aos outros. É a Bíblia que manda exortação. Você encontra um irmão fraco, não se iguale à fraqueza. Aí ele está murmurando, aí você começa a emprestar os ouvidos para ele murmurar, ou para ele falar mal da igreja, do pastor. Não faça isso não. Exorta esse irmão. Irmão, deixa a mentira, deixa a murmuração, porque senão você vai para o inferno. Fale a verdade, mas ore por ele, nem que seja no meio da rua, ou chama ele num canto de muro. Ore por ele, ajude ele. Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazei. Paulo fazia isso. Aí você vai lá para Judas, os versos 20 e 21, só tem um capítulo, Judas, está aí dizendo: edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. E cada um, tem gente que fica esperando o pastor edificá-lo. O pastor vai pregar para mim hoje uma palavra linda, maravilhosa, para me edificar. Sai daí, meu irmão. É você que tem que se edificar através da palavra. Lembra daqueles dois? Um escolheu construir a casa na areia. Outro escolheu o quê? Sacrifício. Escolheu edificar a casa na rocha. A casa na areia sucumbiu, caiu. A casa na rocha permaneceu. Você está edificado em Cristo, que é a nossa rocha eterna, rocha eternal. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. E orando.
Aleluia. Orando no Espírito Santo. Não é ao Espírito Santo, mas orando no Espírito Santo. Gente, vamos estar preparados, porque Jesus voltará brevemente. Apaga a luz, irmã. Eu tenho algo para mostrar para vocês antes desse louvor. Olha para o telão. É rapidinho esse vídeo. Dê um som bem legal lá para a gente ouvir esse vídeo. É rápido e a gente vai louvar a Deus. Depois desse vídeo, eu gostaria que toda a igreja viesse à frente do altar. Não é para se entregar para Jesus, é mais para pedir a Deus: Senhor, eu quero estar preparado, porque esse grande dia do Senhor, o dia de Cristo, está chegando e eu não quero ficar. Quantos querem ver esse vídeo, irmão? Vai passar uns 4 minutinhos aí. Vamos lá? Oi, filha. Vamos dormir? Tinha entendido. A menina sonhou que Jesus havia voltado e ela havia ficado. Mas um dia isso não será mais um sonho, será uma realidade. Então esse vídeo foi mostrado para você, para que haja uma preparação espiritual, para que você se prepare antes que seja tarde demais, antes que Jesus venha e você diz: meu Deus, e agora? Ele veio e eu fiquei. E olha para cá, você sabia que a condenação daqueles que já conhecem a Cristo, mas infelizmente não subiram no dia do traslado, a condenação será maior para estes, sem contar os escárnios. Alguém vai apontar o dedo e dizer: mas poxa, você sempre ia lá na igreja, eu via você saindo de lá, e olha, Jesus veio, você ficou. A vergonha, os escárnios que essa pessoa vai sofrer. Então, antes que tudo isso se aconteça, irmão, há tempo de você se preparar. Jovem, não olhe para as coisas desse mundo, não. Olhe para Deus, olhe para Cristo. Deus disse no passado: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Fica em pé. Nós vamos cantar um louvor. Passamos aí uns 5 minutinhos, mas vamos cantar um louvor. Venha todos aqueles que querem estar preparados, venham à frente, venha depressa.